Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos alunos e alunas do curso de Trindade, nós estamos chegando, por assim dizer, naquele momento de passar do período patrístico para a Idade Média, momento importante do nosso curso. Mas antes de darmos esse passo e vermos o que os grandes autores da Idade Média falaram sobre a Trindade, precisamos tratar de uma questão que atravessa os séculos e chega até hoje, no fundo. Mas de um modo especial, uma questão teológica que vai começar ali em torno do ano 500 e vai conduzir, finalmente, no século XI, a ruptura entre a Igreja Latina e as igrejas ortodoxas, a Igreja Oriental, dizendo assim em um modo largo. E que vai ver também no século XV uma última tentativa assim forte, conciliar, de reunificação. Mas infelizmente essa reunificação entre Ocidente Latino e Oriente Bizantino não vai acontecer. Estamos nos referindo à questão do filioque, que foi acrescentado no credo, o símbolo da fé. E por isso nós precisamos invocar o auxílio do Espírito Divino. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, a nossa aula de hoje tem este tema fantástico. Eu sou apaixonado por ele. Espero poder transmitir um pouco, né, do seu conteúdo, do conteúdo, vamos dizer, necessário para que conheçamos bem o tema da questão do filioque, mas também esse amor à nossa história, que tem altos e baixos, mas é a história de uma fé que vai atravessando os séculos e que chega até nós, vinda, né, diretamente dos apóstolos, essa fé, né, crística, apostólica, né? Bem, então nós vamos tratar nessa nossa aula da questão teológica do filioque. Podemos dizer que os dogmas cristológicos e trinitários do quarto e do quinto séculos colocam, por assim dizer, as bases para que a gente possa construir em cima deles uma verdadeira reflexão sistemática, uma teologia, né, sólida. Nós podemos recordar que, do ponto de vista da cristologia, os dogmas assim mais, digamos assim, o concílio que é, por assim dizer, mais importante é, sem dúvidas, o concílio de Calcedônia, que é como um farol, né, que nos ajuda a ver o que é ortodoxo, o que é heterodoxo, o que está segundo a fé, o que é segundo a fé católica e o que se afasta dela. É a grande referência, vamos dizer, da antiguidade, o concílio de Calcedônia para a cristologia, né? No fundo, as cristologias que se afastam de Calcedônia, de um modo ou de outro, vão pelo caminho do erro.
E os dogmas, vamos dizer que o dogma trinitário ele se forma em torno ali dos dois primeiros concílios ecumênicos do quarto século, ou seja, Niceia em 325 e Constantinopla em 381. Né? Não podemos esquecer a importância também de teólogos do nível dos capadócios no quarto século, principalmente no que concerne à teologia trinitária. Basílio Magno, seu tratado sobre o Espírito Santo, Gregório de Nazianzo, os diversos discursos e também Gregório de Nissa em alguns escritos importantes para a teologia trinitária. E também, claro, no Ocidente, a figura monumental de Santo Agostinho, esse personagem da virada do século IV para o V, mas que publica já no V século a sua obra, né, obra de arte, essa obra de arte da teologia, que é, né, o seu tratado sobre a Trindade, o De Trinitate. Então nós temos ali no século V já uma base magisterial, teológica muito boa para que nós construamos uma teologia sólida, principalmente sobre os pilares, né, centrais da nossa fé, que são o mistério da Trindade e o mistério de nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Bom, a diferença entre Agostinho e os capadócios foi objeto da nossa última aula. Não podemos negar que existe uma diferença. Trata-se de uma diferença de sensibilidade, de método, de certos acentos enfáticos no que concerne à teologia trinitária. Mas nada que fundamente um verdadeiro afastamento entre Ocidente e Oriente, entre essas duas tradições teológicas. Pois, na verdade, o essencial se encontra em ambas. Hoje, é interessante que no Oriente, Agostinho é visto com, vamos dizer, com antipatia, porque ele está associado à questão do filioque, como vamos ver. Injustamente. Injustamente, diga-se de passagem. É uma espécie de cabra, de bode expiatório, né? E é lamentável isso, porque nós, no Ocidente, veneramos, reconhecemos a grandeza dos grandes autores orientais, enquanto vemos os orientais desmerecerem a grandeza de um Santo Agostinho. Mas vamos entender melhor como chegamos a este ponto. Podemos dizer, guiados por autores como Congar, né, basta a gente recordar, Congar escreve, né, essa obra tem em português, em 3 volumes, publicada pela editora Paulinas. Congar tem essa obra aqui, uma edição, essa mais moderna, Eu Creio no Espírito Santo. É um clássico da pneumatologia de Congar. Bem, então, guiados por Congar e por outros autores, também bizantinos, de tradição oriental, nós podemos dizer que os orientais eles tinham um pouco de dificuldade de aceitar a expressão prosopon. Aqui a gente remete lá a Tertuliano, que recolhe do teatro grego a ideia de pessoa, persona, prosopon no grego, persona no latim. E essa expressão prosopon, ela não era vista com muita simpatia pelos orientais, pelos gregos, né? No âmbito da teologia trinitária, porque ela, tendo sido recolhida do teatro grego, ela parecia indicar mais o aspecto externo, exterior,
quase que a máscara, o rosto do indivíduo. E essa ideia do aspecto exterior, da máscara, né, do indivíduo, fazia com que os orientais olhassem esse uso latino de prosopon e persona, vindo lá do ambiente do teatro grego, greco-romano, com uma certa desconfiança. Parecia para eles que a teologia latina apresentasse um pouco as três pessoas como se fossem três máscaras, modos de se apresentar exterior do único indivíduo divino, do único sujeito divino, certo? Em outras palavras, você já entendeu, havia um pouco de desconfiança com relação à teologia latina, de uma tendência modalista da teologia latina, por causa da origem do termo prosopon e do termo equivalente em latim persona. Por outro lado, existia também da parte ocidental um pouco de desconfiança, né, quando viam justamente o uso que os gregos faziam do termo hipóstasis. Esse termo hipóstasis, usado pelos orientais, né, no início ele tinha, vamos dizer, ele era um termo equívoco, ele tinha vários significados, um deles era equivalente à substância. Então, muitas vezes os latinos traduziam o termo hipóstasis como substância. Então, quando eles ouviam os orientais dizendo que em Deus nós temos três hipóstases, isso soava como três substâncias, e isso fazia com que os orientais vissem com os ocidentais vissem com desconfiança os orientais, vendo ou imaginando que ali havia uma tendência ao triteísmo, três substâncias, três pessoas, três deuses, ou ao menos a um subordinacionismo ontológico, onde cada pessoa da Trindade está, vamos dizer, num grau diferente, né, ontológico, ou seja, tem uma substância diferente. O Pai seria Deus, o Filho seria ali menos Deus do que o Pai, o Espírito Santo ainda menos Deus do que o Pai, né? Isso, subordinacionismo ontológico, já nos recorda, por exemplo, o pensamento de Ário, o arianismo, que nasceu, diga-se de passagem, lá em Alexandria, no Oriente, e que foi um problema enorme no Ocidente, como a gente vai ver mais adiante, certo? Muito mais o problema ficou no Ocidente ao longo dos séculos depois. Então, por um lado, veja um problema aí de termos linguístico, né? Os orientais viam com estranheza, achavam estranho esse uso do prosopon, persona, por parte dos ocidentais latinos, tirado do teatro grego, parecia só o elemento externo do indivíduo, né? E não tanto, vamos dizer, a personalidade, a pessoa mesmo. E por isso olhavam para os latinos e desconfiavam que talvez eles fossem modalistas. Enquanto os latinos viam essa terminologia de hipóstasis, que eles traduziam, né, durante bom tempo como substância, como ou um triteísmo ou um subordinacionismo ontológico de tipo ariano, por exemplo. Isso causou muita confusão. Teve alguns atritos por causa disso. São Basílio Magno, por exemplo, é testemunha desse pensamento oriental que olha com um pouco de desconfiança os latinos. Ele encarna um pouco essa ideia, né? São Basílio Magno.
Mas graças a Deus o tempo foi passando, o Concílio de Constantinopla ajudou nesse caminho e se firmou, vamos dizer, um certo consenso de que hipóstase equivale a prosopon persona e usia dos orientais equivale ao termo substância dos ocidentais, e assim as coisas se pacificaram um pouco. Do quarto para o quinto século, as incompreensões foram momentaneamente superadas depois do Concílio de Constantinopla, né? Os latinos buscavam, né, o caminho que os latinos trilham, Santo Agostinho é testemunha disso, buscavam partir da essência e desenvolver a reflexão sobre a Trindade, indo da essência na direção das três pessoas, né? Enquanto os gregos faziam o contrário, um caminho metodológico, né, diferente. Partiam das três hipóstases reveladas na economia e buscavam chegar à única natureza, à única essência. Vamos ler aqui um texto de Gregório de Nazianzo, que conhece justamente as duas posições e tenta conciliá-las. Trata-se de um texto que se chama In Sancta Lumina, ou seja, na Santa Luz. Quando falo de Deus, vocês devem sentir-se inundados por uma só luz e por três luzes. Uma só luz seria a ideia da substância, da natureza divina, e três luzes, as três pessoas, né? Eu digo três como caráteres próprios, cada uma com a sua característica específica, ou como hipóstases, ou como pessoas. Ou seja, hipóstases era o termo grego, pessoas aqui traduz o termo latino. E aí ele anota, que beleza. Não disputamos por causa das palavras, tendo em vista que as sílabas expressam o mesmo significado. Então não vamos disputar aqui. Hipóstase é a mesma coisa que persona. As sílabas são diferentes, né? As palavras são diferentes, mas o significado é o mesmo, está dizendo Gregório. Que belo. Digo uma luz só, porque aquilo que se refere à substância, e aí ele anota usia, isto é, a divindade. Os três, um só. Entendo os três nos quais é a divindade, ou, para ser mais exato, os três que são a divindade. Então, justamente, esse uma luz indica a única usia, a única substância, e os três indicam aqueles três que são a divindade. As três hipóstases, ou três pessoas. Então, um texto magnífico de São Gregório de Nazianzo, que nos mostra justamente essa consciência que ele tem de que há duas tradições, mas que elas podem, apesar da diferença terminológica, dizer a mesma coisa, a única fé. Certo? Porém, na disputa do filioque, veremos que a diferença entre as duas tradições, a latina e a oriental, a grega, será hiper valorizada, infelizmente. E que o Espírito Santo, que é vínculo de comunhão entre o Pai e o Filho, se tornará, paradoxalmente, o motivo da separação entre os discípulos de Cristo. Aquele que é vínculo de comunhão vai ser o argumento da separação, que é paradoxal e triste. O debate, porém, servirá, como recorda Piero Coda, para aprofundar certas ideias teológicas que já tinham sido expressas pela Igreja, porém, num contexto de polêmica contra as heresias. Ou seja, essas ideias vão ser esclarecidas, aprofundadas, o que não deixa de ser bom para a teologia, apesar, infelizmente, do cisma
que vai acontecer. Vamos à gênese dessa querela teológica. O Concílio de Constantinopla, não é que ele seja a fonte do problema, não, mas tem algo que vem de lá, né? O Concílio de Constantinopla não se pronunciou sobre o papel do Filho na processão do Espírito Santo. Ensinou apenas a divindade do Espírito Santo e que este procedia do Pai, né? O Espírito Santo procede do Pai. O problema é que séculos mais tarde o Ocidente latino acrescenta o termo filioque, que a gente pode traduzir literalmente como sendo e do Filho. Ou seja, procede do Pai, dizia Constantinopla, no símbolo, e sendo constantinopolitano, e no Ocidente latino, mais tarde, se acrescenta o termo latino filioque para dizer procede do Pai e do Filho. E isso vai causar um grande embaraço e vai provocar uma divisão no cristianismo. Como veremos. Não digo que era a razão, vamos dizer, que a razão que deveria acontecer isso, não. Provavelmente, do ponto de vista teológico, não é justificada a divisão entre os cristãos por causa do filioque. Mas vamos ver que historicamente a coisa vai acontecer, né? E essa mudança faz com que o credo diga então que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Vamos pegar o termo, a expressão latina, qui ex patre filioque procedit, que procede do Pai e do Filho. Deste modo, os latinos queriam indicar o quê? Que o Filho também participava da processão do Espírito. O Filho também participa da expiração do Espírito. Ou seja, que o Filho também faz parte do princípio do Espírito, está na origem do Espírito. Por que este acréscimo foi tão mal recebido no Oriente? Vamos ver então agora, rapidamente, a posição de dois teólogos importantes do mundo oriental. Os dois são do século XX. E o primeiro deles diz a gravidade do problema. Esse é o autor dessa obra, que é uma das suas obras mais conhecidas, a Ortodoxia. Se chama Paul Evdokimov. Então, é de origem russa, né? Uma coisa que vale a pena saber é que desde a época dos czares russos, houve uma população russa importante na França, certo? Em Paris e também no sul da França, por exemplo, em Nice, onde tem uma bela catedral lá ortodoxa russa. E com a questão da Revolução Russa, no início do século XX, comunismo, né? Muita gente russa, muitos russos que tinham meios financeiros, fugiram da Rússia para a França, em exílio, por assim dizer, ou já tinham casas muitas vezes lá, famílias ricas, e a comunidade então se tornou ainda mais forte. E surgiu então em Paris, por exemplo, um centro de estudos teológicos, que formou uma geração de grandes teólogos, que interagiu com a teologia latina, teologia francesa, europeia, com grandes frutos, tá bom? Evdokimov faz parte desse ambiente ali. Ele diz o seguinte: o filioque é o princípio e a raiz inconciliável
de todos os conflitos entre a Igreja Católica e as igrejas ortodoxas. Ou seja, para ele, enquanto os católicos insistirem na questão do filioque, não tem conciliação, reconciliação. É o princípio, a raiz inconciliável de todos os conflitos. Séria essa afirmação dele, né? Um outro teólogo, vamos dizer, muito conhecido também no século XX, von Balthasar, por exemplo, lê com muita entusiasmo esse teólogo, é Sergei Bulgakov. Não? Então, essa é uma obra em espanhol dele, né? O Paráclito. Bulgakov também, ele vai cair em desgraça, porque ele vai ser, por assim dizer, excomungado pelo patriarca de Moscou, por algumas posições teológicas dele. Mas ele escreve: este litígio superficial, olha a visão dele, bem diferente, é superficial, é uma logomarca, como se fosse apenas uma bandeira. O seu resultado é nulo. Os resultados práticos da controvérsia são completamente negativos. É algo totalmente negativo para todas as partes. É apenas uma bandeira, não tem conteúdo que justifique a separação. Duas posições completamente diferentes, a de Paul Evdokimov e Sergei Bulgakov. Né? Uma outra obra, um outro autor que vale a pena quando você encontrar alguma coisa por aí, ler, de teologia bizantina, apesar de que eu pessoalmente considero muito introdutório, mas vale a pena ler, é Jean Meyendorff. Essa aqui é uma obra Iniciação à Teologia Bizantina. Certo? Bom. Então, vejam que tem posições bem diferentes e a gente quer buscar entender por que foi tão mal recebida esse acréscimo no símbolo da fé por parte dos orientais. Antes da gente ainda continuar prosseguindo no nosso raciocínio, Piero Coda apresenta as diferenças entre a teologia oriental e a teologia ocidental da seguinte forma. E aqui eu remeto para duas tabelas que se encontram no nosso manual de teologia trinitária, Deus Unitrino, uma introdução à teologia trinitária, de nossa autoria, né, como já ficou claro nesse nosso manual. Bom, na página 158 tem uma tabela que diz assim: Teologia Oriental. Então o Piero Coda propõe, né, a gente faz um resumo do que ele propõe nessa tabela, dizendo que essa teologia é mais ligada à economia da revelação, ou seja, à trindade econômica, nós diríamos. O Deus Uno é o Pai que comunica a sua divindade ao Filho por geração e ao mesmo tempo comunica o seu mesmo ser divino ao Espírito Santo. E aqui a gente usa o termo de Gregório de Nissa, por meio dia, em grego, do Filho. Por meio do Filho. Sublinha-se a monarquia. A monarquia, né? Ou seja, o Pai como único princípio. E aí, se você coloca o Filho como outro princípio, imagina a confusão que dá. Vamos ter dois princípios agora, o Pai e o Filho. Agora acabou com a monarquia do pensamento oriental. E as processões ordenadas, essas taxis do Filho e do Espírito Santo. Só que não fica claro exatamente qual é a diferença entre essas duas processões se a gente não levar em consideração esse por meio do Filho. Dia. O esquema oriental sublinha que o Espírito Santo é como se ele fosse uma visão linear. A gente tem o Pai, o Filho, e o Pai, por meio do Filho, é a origem do Espírito Santo. O Espírito Santo é como se fosse o extremo de Deus, a extremidade de Deus. Imagina uma mesa redonda, no centro tem o Pai, a faixa em torno do Pai é o Filho, e aquela extremidade da mesa redonda seria o Espírito Santo. E aí, digamos, o amor divino transborda da Trindade através do Espírito Santo. Essa é um pouco a ideia oriental, que claramente é influenciada pelo médio platonismo.
como nós já dissemos em outras aulas, né? Então, o amor de Deus transborda da vida e do amor, vamos dizer, da vida intratrinitária por meio do Espírito Santo. Na história, na criação. Na criação, melhor dizendo, e na história. Sublinhando a reflexão trinitária numa ótica da história da salvação, a partir do ângulo da trindade econômica, a teologia oriental privilegia, influenciada por pelos capadócios e por Dionísio Areopagita, um autor importante aqui, o caráter apofático da teologia. Certo? Isso remete a lá ao nosso curso de introdução à teologia. Os dois caráteres da teologia, o catafático e o apofático. A teologia ocidental agora, vamos falar da ocidental agora. A teologia ocidental busca, principalmente a partir de Agostinho, penetrar no mistério trinitário ad intra. Então, enquanto os orientais começam da trindade econômica, os ocidentais começam da trindade imanente. Eles partem da única essência, enquanto os orientais partem das três pessoas, da trindade econômica. Então os ocidentais partem da única essência divina que se atua nas três pessoas. O Pai gera o Filho eternamente, e do amor recíproco entre pai e filho procede o Espírito Santo. Então o esquema ocidental apresenta o Espírito como o íntimo de Deus, como o laço de amor entre o pai e o filho, como essa ligação de amor entre o pai e o filho, privilegiando a unidade e a equidivindade, ou seja, a mesma divindade, a co-substancialidade divina das três pessoas. E a teologia ocidental, principalmente na escolástica, desfruta o máximo do recurso da razão para penetrar nesse mistério. Se tenta ao máximo refletir sobre esse mistério, dizê-lo ao máximo, numa clara tendência catafática. Então, enquanto a gente poderia apresentar o esquema oriental como um esquema linear, Pai, Filho, Espírito Santo, Espírito Santo como extremo de onde transborda o amor, o ser divino para toda a criação e a história, a gente poderia apresentar o esquema trinitário ocidental, como temos feito alguns esquemas que a gente coloca no quadro para vocês, usando a imagem do triângulo. É sempre uma analogia pobrérrima, né? Pobre. Mas porque o pai gera eternamente o filho, e é desse amor entre o pai e o filho, desse movimento, entre aspas, de amor entre pai e filho, que procede o Espírito Santo. O Espírito Santo como o terceiro, que é esse laço de amor entre o pai e o filho. Então nós temos como se fosse um terceiro vértice desse ser divino num triângulo de amor eterno, certo? Vejam como um teólogo pode ser poeta. Basta pensar aqui em Dante Alighieri, que foi um poeta, foi um homem da literatura, mas teólogo também. Tem vários estudos sobre a teologia em Dante Alighieri. Como a gente pode fazer teologia através da arte sacra, da arquitetura e etc. Iconografia, bom. Certo? Então, um esquema linear seria característico daquela teologia oriental. O Espírito procede do Pai por meio do Filho. E o esquema triangular ou circular seria característico da teologia ocidental. O Espírito procede do Pai e do Filho, mas a fonte primeira, a fonte principal é o Pai. A teologia agostiniana, ela é fundamental para entendermos o desenvolvimento da teologia trinitária ocidental, sucessiva, e o fato de que no Ocidente se desenvolva uma reflexão que apresenta o Pai e o Filho como princípio único da processão do Espírito Santo. Então não dá para a gente entender 100% Tomás se a gente não estudar Santo Agostinho.
Né? Santo Agostinho vai influenciar o pensamento de Boaventura, de Tomás, etc. Não dá para ler o Brevilóquio, Teologia Trinitária no Brevilóquio, ou a Suma Teológica, se a gente não conhece bem o pensamento de Agostinho. A gente vai aproveitar muito menos a riqueza do pensamento desses dois autores medievais, baluartes da escolástica, né? Colunas da escolástica. Bom, então o pensamento de Agostinho é fundamental para isso, para que a gente entenda como a reflexão medieval ocidental vai apresentar o Pai e o Filho como um único princípio do Espírito Santo, sem esquecer que o Pai é a causa primeira desta processão. Ou seja, mas que o Filho também participa ativamente dessa expiração que Tomás de Aquino vai chamar ativa. A expiração ativa, o Pai e o Filho sopram, expiram ativamente, eternamente o Espírito. O Espírito é expirado, expiração passiva, eternamente pelo Pai e pelo Filho. Vamos ler um texto de Santo Agostinho, que se encontra, para quem tem o nosso manual, no final da página 159, início da página 160. Pelo que, quem puder compreender a geração do Filho pelo Pai, prescindindo do tempo, entendo do mesmo modo a processão do Espírito Santo de ambos. Então, ou seja, aqueles que acompanharam o nosso raciocínio sobre a geração eterna do Filho, agora vão acompanhar um pouco a minha ideia sobre como o Espírito Santo procede de ambos, do Pai e do Filho. Aquele que puder entender o que o Filho disse, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, João 5,26. Vejam que esse texto é importante porque é um texto, essa vida, aqui no contexto, parece clara, é a vida divina. Então o Pai tem a vida em si mesmo, ele tem a vida divina, ele é Deus, mas o Filho, ele foi concedido ter a vida, ele recebeu a vida do Pai, então ele também é Deus. Essa vida divina está no Filho, né? E aí Santo Agostinho continua: entenda também que assim como o Pai tem a vida em si mesmo para que dele proceda o Espírito Santo, assim deu ao Filho para que dele também proceda o mesmo Espírito. Ou seja, tudo que o Pai é, ele deu ao Filho, inclusive a capacidade de ser origem do Espírito, de soprar o Espírito. Esse Espírito que é a ele atribuído, né, comunicar a vida divina fora da Trindade. O Espírito é o Espírito da vida, né? E assim ele recebe o seu ser, a vida divina do Pai e do Filho, de ambos. O Espírito Santo, o qual procedeu ou procede de ambos fora do tempo. Então não é uma processão temporal, mas é uma processão eterna, porque ele é Deus. E pelo fato de dizer que o Espírito Santo procede do Pai, deve-se entender que o Filho recebe-o do Pai. E então o Espírito Santo procede também do Filho. Ou seja, quando eu digo que o Espírito Santo procede do Pai, é uma verdade, mas o Filho recebe tudo o que o Pai é, e por isso ele recebe também a capacidade de ser origem do Espírito Santo, de expirar ativamente o Espírito Santo. E assim o Espírito Santo procede também do Filho. Certo? Até o século VII, Yves Congar recorda que o Oriente ainda era capaz de apreciar textos como esse que nós lemos de Agostinho. Textos latinos referentes à teologia trinitária que falam que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Ou seja, uma teologia que fala que o Espírito procede do Pai e do Filho é apreciada no Oriente até o VII século. Né?
E isso fica claro quando nós lemos o Segundo Concílio de Constantinopla, os textos do Segundo Concílio de Constantinopla. Para quem não lembra, o ano é 553, sexto século, meados do sexto século, que cita, junto com os padres gregos, alguns autores latinos, entre eles Ambrósio, Agostinho, Hilário de Poitiers e Leão Magno, dizendo, declarando com relação a todos, gregos e latinos, querer seguir em tudo a sua doutrina. Ou seja, eles são vistos como doutores, né, do Oriente e do Ocidente, que são fontes, né, de teologia para a igreja inteira. Então ainda não havia essa antipatia por Santo Agostinho nos meados do sexto século. Coda recorda, porém, que vão surgindo alguns fatores que vão propiciar vamos dizer, um certo atrito entre Ocidente e Oriente. E são, na verdade, fatores, vamos dizer, acidentais, assim, que sozinhos teriam pouca importância, mas dentro de um contexto maior, vão colaborar para a ruptura futura. A gente pode ler isso na página 160, no último parágrafo. Ele fala de 4 fatores. Vamos citar aqui. Primeiro, vai crescendo a distância cultural entre Ocidente e Oriente ao longo dos séculos. Então os cristãos do Ocidente começam a não entender bem, né? No Ocidente o grego deixa de ser tão conhecido, o latim deixa de ser tão conhecido no Oriente, e aí vai crescendo uma distância cultural e linguística, né, entre esses dois polos do cristianismo. Segundo, o relacionamento político entre Ocidente e Oriente vai estar repleto de tensões ao longo do século. Para citar uma importante, basta pensar o Império, né? O Império de Carlos Magno, por um lado, no Ocidente. O Ocidente é carolíngio, Carol, Carlos. E o Oriente é cada vez mais bizantino, né? E vai buscando afirmar a sua identidade, vendo o Império, a realidade latina, como, de certa forma, em vários períodos decadente. Então, isso vai criando uma disputa entre as igrejas, né? A igreja oriental de Constantinopla, a igreja de Roma, e essa disputa vai desgastando pouco a pouco a relação entre essas duas igrejas irmãs, né? Terceiro, a diferenciação litúrgica, espiritual e teológica entre Oriente e Ocidente vai crescendo, vão sendo introduzidos, especialmente por causa da reforma carolíngia, da liturgia, elementos, como a gente vai ver o credo, por exemplo, o filioque no credo, melhor dizendo, que vão ainda aumentando a distância entre o rito latino e o rito bizantino, causando estranhamentos, né? Uma certa tensão entre ambas as partes. Quarto, surge também no Oriente o Islã, e o Islã ele vai criar uma tensão ali com o Império Bizantino, vai influenciar, por exemplo, uma iconoclastia lá no Oriente, como nós vimos no curso de Cristologia, e vai influenciar a política, a economia e os hábitos culturais e a própria religiosidade. E isso vai aumentar a distância entre orientais e latinos também, certo? Então, tendo visto esse ponto, a gente avança mais um pouquinho. Bom, como é que o filioque entrou no credo? O filioque, ele entra no credo, né? Existia já a presença dessa ideia do Espírito procede do Pai e do Filho em Agostinho, em outros autores ocidentais, mas isso não era um problema. O problema é quando entra no credo e isso chega lá no Oriente, depois. Então o filioque entra no credo a partir, né, do combate contra o arianismo. O arianismo
né, que foi uma praga para a vida eclesial. Nós já estudamos isso no curso de Cristologia, nesse nosso curso de Teologia Trinitária. E a gente sabe que depois ainda houve o semi-arianismo, e isso vai levar séculos para vencer, né? Então, nesse contexto de combate ao arianismo, que a igreja vai afirmar, vai insistir no fato de que o Espírito procede do Pai e do Filho, e esse e do Filho servia para dizer a divindade do Filho de Deus, para superar aquela visão ariana que nega a divindade do Filho de Deus, do Logos. Então, quando diz procede do Pai e do Filho, esse e do Filho, o objetivo não era tanto pneumatológico, o objetivo é cristológico. O objetivo é colocar em relevo a divindade do Filho de Deus contra as tendências arianas ou semi-arianas. Tá bom? E aí no Ocidente vai se tornar muito popular um símbolo como o símbolo niceno-constantinopolitano, que é o símbolo quicunque vult, que seria, a gente poderia traduzir da seguinte forma: quem queira salvar-se, né? Seriam as primeiras palavras do credo. Quem queira salvar-se, aí ele propõe então a fórmula da fé, da reta fé para a salvação, né? Esse símbolo ele foi erroneamente atribuído a Atanásio. Tanto que, se a gente fizer uma pesquisa, jogar na internet, você pode jogar lá no Google, né? Símbolo ou credo de Atanásio, símbolo de Atanásio, vai aparecer para você, né? Inclusive em língua portuguesa, uma belíssima página onde você vai poder justamente encontrar esse texto em português, mas também em latim e grego, né? Na Wikipédia, você vai encontrar esse credo de Atanásio, certo? E aí você vai encontrar em 3 colunas. Na coluna mais à sua esquerda, o latim, a mais à direita, o grego, e um belo exercício, por sinal, e depois no meio o texto em português, né? Mas esse credo, como eu disse, ele vai ser erroneamente atribuído a Atanásio, não é de autoria de Atanásio, hoje se sabe. Ele provavelmente nasceu ali em meios agostinianos no sul da Gália. Tinha muita vida monástica ali, e Santo Agostinho trocou muita correspondência com o sul da França, sul da Gália, na época das disputas antipelagianas, certo? Então, esse credo vai nascer ali entre a morte de Agostinho e o ano 500. Ou seja, entre o ano 430 e o ano 500, esse credo se propõe, né, como uma referência importante para a fé católica num ambiente marcado pela presença de outras realidades, inclusive heréticas, como estamos falando, os arianos. Vamos ler um trecho, então, desse credo, que se encontra também no Denzinger. Isso aqui é a versão latino-italiana do Denzinger. Certo? Existe um livro bem maior, um volumão, em língua portuguesa também. A fé católica consiste em adorar um só Deus em 3 pessoas. E 3 pessoas em um só Deus. Veja que bonita a formulação. Um só Deus em 3 pessoas e 3 pessoas em um só Deus. Sem confundir as pessoas, nem separar a substância. Sem confundir as pessoas, sem cair no modalismo, sem separar a substância, sem cair no triteísmo ou num subordinacionismo ontológico. Porque uma só é a pessoa do Pai, outra do Filho, outra a do Espírito Santo, mas uma só é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
igual glória e coeterna majestade. Belíssima formulação, realmente é primorosa. O Espírito Santo não foi feito, mais adiante o texto diz, o Espírito Santo não foi feito, nem criado, nem gerado. Nem ele foi feito, porque não é uma coisa para ser feita. Não foi criado, ele não é uma criação, ele não é um elemento criado, ele é Deus. E nem gerado, porque ele não é o Filho é que é gerado. Mas ele procede do Pai e do Filho. E aí, será que aparece o termo filioque? Filioque como tal, não, mas a ideia sim. O termo específico, não, mas a ideia sim. Em latim nós temos Spiritus Sanctus a Patre et Filio, non factus, nec creatus, nec genitus, sed procedens. O Espírito Santo do Pai e do Filho nem foi feito, nem criado, nem gerado, mas ele procede do Pai e do Filho. No latim fica muito mais bonito, né? Não é verdade. Então, não aparece o filioque, o termo, mas aparece a ideia. Procede do Pai e do Filho. Esta fórmula foi confirmada pelo terceiro sínodo de Toledo, ano 589. Vejam que nós já estamos ali, quase no final do século VI. No qual o rei Recaredo, rei dos godos do Ocidente, que era um ariano, se converte ao catolicismo. E aí o sínodo propõe a ele, então, ler publicamente uma profissão de fé católica que combata o erro ariano. Então, esse texto que faz parte das atas do sínodo terceiro de Toledo, ele afirma o seguinte, vamos ler um trecho dele. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, é uma mesma substância com o Pai e com o Filho, sendo a terceira pessoa da Trindade. Então ele diz que procede do Pai e do Filho e que são consubstanciais. Espírito, Pai e Filho. É a terceira pessoa da Trindade. Tudo que precisa, né? De claro. Em latim, nós lemos o seguinte: Spiritus Sanctus est a Patre et a Filio procedere, et cum Patre et Filio unius esse substantiae. Sempre mais sintético, muito mais agradável aos ouvidos. Isso nós encontramos lá no Denzinger, número 470. O filioque era um modo, repito aqui, o filioque era um modo de combater o arianismo. Por isso se pede que o rei Caredo, o rei Godo, possa, não gordo, Godo, possa proclamar essa fé, ou seja, a fé na terceira pessoa da Trindade, consubstancial ao Pai e ao Filho, que procede do Pai e do Filho. Esse e do Filho quer colocar o Filho no mesmo patamar do Pai, contra o erro do subordinacionismo ontológico ariano. Tá? E aí, essa ideia do filioque se espalha pela Gália, toda a atual França, pelo norte da Itália, e a gente encontra vários textos, vamos dizer, sinodais, conciliares, ali daquele entorno, daquele período. Por exemplo, nos sínodos de Toledo, vários vão repetir a ideia. Quarto sínodo de Toledo, Denzinger 485, nono sínodo de Toledo, Denzinger 527, 16º sínodo de Toledo, Denzinger 568, vão repetir a ideia do filioque. Mas vocês viram que o termo filioque como tal não apareceu ainda. Apareceu a ideia.
a formulação latina mais elegante do filioque ainda não tinha entrado no texto do símbolo da fé. Na Inglaterra, um sínodo de Hartfield do ano 680, vejo, já estamos agora no final do 7º século, confessava Spiritum Sanctum procedentem ex patre et filio inenarrabiliter. Ou seja, o Espírito Santo procede do Pai e Filho, a ideia de como se fosse um só princípio, de um modo inenarrável, de um modo que não dá pra gente dizer, de um modo misterioso, inefável, a gente poderia dizer. No século VII, vamos voltar um pouquinho, aqui estamos no século VIII, né? Voltamos aqui um pouquinho para o VII. O Papa Martinho I, que terminou a sua vida aqui na Terra no ano 655, teria em uma carta sinodal professado em língua latina que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Isto provocou um mal-estar com os cristãos de Constantinopla. Imediatamente não faltaram aqueles que reclamam do Papa. Basta o Papa falar alguma coisa que a gente não entende hoje. Temos muitos exemplos nas redes sociais. Começam a pipocar críticas ao Papa por parte de religiosos e até de muitos fiéis. Os monotelitas, então, já sabemos o que é o monotelismo do nosso curso de Cristologia, protestavam ferozmente contra o Papa, e um certo presbítero chamado Marino do Chipre escreveu uma carta a Máximo Confessor. Falamos dele no nosso curso de Cristologia. Que personagem fantástico é Máximo Confessor, que tudo indica tenha entrado na vida divina, vamos dizer, na vida celeste, no ano 662. E escreve essa carta para obter explicação com relação ao filioque, que parecia em claro contraste com a teologia dos padres gregos e com os concílios ecumênicos, especialmente o de Constantinopla, né? Em sua resposta a Marino de Chipre, Máximo sublinha os limites e as ambiguidades de ambas as posições, né? Tentando mostrar de um modo pacífico a possível coexistência de ambas as tradições. Seu tom é apaziguador. Esta carta testemunha, recorda Congar, que o filioque até o 7º século não era visto como causa para a separação entre Oriente e Ocidente. Houve uma estranheza, o pessoal ficou um pouco preocupado com a afirmação do Papa Martinho I, mas os esclarecimentos de Máximo Confessor foram suficientes para que se superasse a crise até então. Bom, o problema se agrava no século VIII. Final do século VIII, início do século IX, nós temos então a figura formidável, do ponto de vista histórico, também da história eclesial, de Carlos Magno, que funda o Sacro Romano Império no Ocidente, né? Tentando repropor aquilo que fora o Império Romano. E claramente com esse cunho, né, religioso também, né, se achando, né, ungido por Deus e com a missão também com relação ao cristianismo no Ocidente. E ele vai rivalizar, né, vai ter essa rivalidade com Constantinopla, com o Império que está presente lá, que evidentemente vai se sentir, né, em alguns momentos
pequeno diante da força de Carlos Magno e dos seus avanços, né? Depois dele ter encarregado um grupo de teólogos, né, ele tinha uma corte com grandes teólogos, né? Não posso aprofundar muito essa ideia, mas teólogos como, por exemplo, Alcuino. E ele encarrega então um grupo de teólogos de justificar o filioque contra os gregos. Ele decide, simplesmente ele decide, como ele decidiu fazer a reforma monástica, e impor a todos a regra beneditina no Império. Então convocou um certo Bento de Aniane para fazer pequenas modificações na regra de São Bento original e implementar essa reforma. Propôs, né, vamos dizer, um estilo de vida de cônegos regulares, né, de canônicos regulares a uma boa parte do clero, uma vida regulada, né, com uma regra de vida para os sacerdotes. Ele também resolve mexer na liturgia, né, e decide unilateralmente acrescentar o filioque ao símbolo niceno-constantinopolitano. Bom, não cabia a ele, mas na época parecia caber. E ele então acaba oficializando isso com a ajuda de muitos bispos presentes em 2 sínodos. Um sínodo celebrado lá no norte da Itália, em Aquileia Friuli, né? Aquileia Friuli. Aquileia é uma cidade importante do cristianismo, vamos dizer, do norte italiano. E Friuli já fica ali quase com a Áustria, né? No ano 796. E Aquisgrana, né, ali já estamos mais na atual Alemanha, no ambiente de corte de Carlos Magno, no ano 809. Então, finalzinho do século VIII, Aquileia Friuli 796, Aquisgrana 809. Esses 2 sínodos, então, levam adiante o que ele tinha proposto, um acréscimo do filioque no credo. Quero fazer algumas observações que se encontram, para quem tem o nosso manual, em notas de rodapé. Sempre na página 162, trata-se de 2 notas, 417 e 419. Vamos ler as mesmas. Vamos aqui pegar 417. Em 808, vejam que um ano antes do sínodo de Aquisgrana, um grupo de monges franceses, vindos do Império de Carlos Magno, que era obrigado já a recitar o credo com o filioque, foram até Jerusalém. E lá cantaram na liturgia. E cantando na liturgia, cantaram o credo com o filioque. E aí a confusão foi grande. Porque os orientais de Jerusalém não aceitaram aquilo e criticaram, né, aquele ato que pareceu inconveniente. Acrescentar algo na liturgia sempre é um problema. Os monges gregos se revoltaram e começou uma disputa por causa dessa apresentação litúrgica. E aí no ano seguinte Aquisgrana vai e confirma a coisa para dizer que os monges estavam certos. Outra nota que eu queria ler é a número 419, sempre na mesma página. A gente tem que lembrar que na época, ali em torno da época de Carlos Magno, a igreja está dividida naquilo que a gente poderia chamar de uma pentarquia. Temos 5 grandes patriarcas: Jerusalém, aí no norte, lá na Grécia, ou perdão, na Turquia, Constantinopla, lá no Egito, Alexandria, na atual Turquia também, mas quase na Síria, Antioquia, que era considerada a região da Síria na época, e depois também e Roma, né? Então essas 5 igrejas eram as 5 igrejas chaves
Os orientais, ortodoxos, eles têm uma eclesiologia onde a pentarquia é muito importante, uma espécie de sinodalidade entre as 5 grandes igrejas, entre os 5 grandes patriarcas. Só que hoje isso está um pouco quebrado, porque tem um patriarca a mais, que é o patriarca de Moscou, que é bem recente, mas que goza de um prestígio maior do que o de muitos desses patriarcas orientais. Então, existia essa pentarquia, né? Existia esse desejo de viver em comunhão desses patriarcas. Um tinha que respeitar o outro. Então existia uma certa presidência na caridade do sucessor de Pedro, do Papa, mas os outros também eram, digamos, co-irmãos, grandes lideranças da Igreja Católica, né? Então essa visão é a visão da época e que faz com que muitas vezes Constantinopla levante, né, o pescoço e peite Roma, por causa dessa visão da pentarquia, certo? Vamos lá. Então voltemos aqui onde estávamos, sim. Então essa adição, então, mais tarde, ela foi autorizada pelo Papa Leão III. Leão III, né, vai autorizar essa adição do filioque, porém, vejam que interessante, ele vai autorizar o uso do filioque em todo o Império, Sacro Império Romano, do Ocidente, lá do Carlos Magno, mas não em Roma. Por quê? Porque em Roma havia muitas comunidades bizantinas, orientais, mosteiros inclusive, e ele sabia que isso provocaria um mal-estar. Então ele pede em Roma não. Aqui em Roma, aqui é a sede do catolicismo. Então aqui a gente evita, para evitar tensões entre ocidentais e orientais. Vejam a prudência. Então essa modificação acaba sendo difundida em todo o âmbito latino, mas não em Roma. Na diocese de Roma não. Isso só aconteceu em Roma, só vai se adotar o filioque quase no cisma. 40 anos antes do cisma, ou seja, em 1014. Né? Então, veja bem, 200 e poucos anos depois, é que por ocasião da coroação do imperador Henrique II, o Papa Bento VIII vai usar o filioque na liturgia, e a partir de então vai ficar sendo usado na liturgia o filioque. Certo? Vamos agora para mais um capítulo da nossa história. Chegamos ao século IX e um personagem importante. Ele se chama Fócio e ele foi eleito, entre aspas, patriarca de Constantinopla. Por que entre aspas? Porque na verdade ele tramou e conseguiu depor o seu antecessor, o antigo patriarca Inácio. A coisa foi tão descarada que o Papa da época, Nicolau I, não reconheceu a sua eleição. A reação foi forte. Fócio, ferido no seu orgulho, acusou Roma de ingerência na vida eclesial de Constantinopla. E 9 anos mais tarde, em 867, numa carta aos patriarcas orientais de Antioquia, Jerusalém, Alexandria, denunciou os erros do Ocidente e entrou em luta contra o Papa Nicolau. E quis unir as forças dos patriarcas orientais, influenciados por ele, claro, tendo ele como líder, claro, contra o Papa. Afinal de contas eram 4 contra 1 na pentarquia. E ele colocou então em questão tudo aquilo que eram as discordâncias entre gregos e latinos, coisas pequenas e, vamos dizer, acidentais, mas que ele reputava como como tendo enorme importância para acusar Roma, acusar o Papa, os latinos de erro e conseguir finalmente, quem sabe, a primazia no catolicismo, né? Vamos ler o primeiro parágrafo da página 163 do nosso manual. Então, quais são os pontos que ele coloca em questão? Querelas disciplinares, por exemplo, a questão do jejum, os dias do jejum,
Isso lá é motivo para separação. A barba, porque os orientais usavam a barba para parecer cada vez mais com Cristo. A barba, né, os muçulmanos também usam, né? Os judeus também, é uma manifestação de uma vida religiosa, pia, né? E os ocidentais, influenciados pelos hábitos higiênicos latinos, não usavam barba, né? E a barba também era um sinal, como a barba ficou sendo um sinal também de uma certa vida de nobreza, tirar a barba muitas vezes era um sinal de pobreza, de despojamento também. A questão da ordenação presbiteral de homens casados, né? Nós temos o sínodo de Trullo, que é muito importante para os orientais, que atestaria, segundo eles, a possibilidade de ordenar homens casados a partir de documentos de sínodos do quarto século lá de Cartago. Só que hoje pesquisas recentes mostram que os orientais falsificaram esses dois sínodos e fizeram que os textos, manipularam os textos de tal modo que eles disseram o contrário do que eles diziam, para justificar a prática oriental de permitir que homens ordenados tivessem vida marital, tivessem vida conjugal, certo? Então, a prática da igreja era que quando se ordenavam homens casados, eles não podiam mais usufruir do matrimônio. Não tinha a lei do celibato, mas tinha a lei da continência. Então eles não podiam mais usufruir. Mas no Oriente se violava isso bastante. Por causa disso, eles resolveram logo oficializar pelo Sínodo de Trullo a ordenação de homens casados. É apostólica, é válida, vamos. E se tornou um pilar do serviço ministerial de lá. Ao contrário do Ocidente, que insistiu na lei da continência e do celibato. Então, essa também era uma diferença clara. Quem quiser aprofundar esse assunto pode ler o meu livro Consagrados para a Missão, sobre o sacramento da ordem, e você vai encontrar tudo o que precisa lá sobre essa questão aí do Sínodo de Trullo e da falsificação que nele se encontra de dois sínodos de Cartago do quarto século, no capítulo que a gente dedica ao tema do celibato, certo? Ele também coloca, né, a questão do uso do pão. Os orientais usavam pão fermentado, os ocidentais ázimo, essa diferença era inaceitável. A data da Páscoa, o 14 de Nissan, que era a data que eles tentavam preservar no Oriente, na teologia, no rito latino era diferente, a data da Páscoa. Também colocavam diferenças monásticas, de tradição de regra de vida, política, né? A questão da igreja da Bulgária, que dividia os dois, ele achava que a igreja da Bulgária devia ficar ligada a eles, que era mais próximo deles, enquanto era o Papa que estava, no fundo, exercendo o influxo direto sobre a igreja búlgara, que estava cultivando o rito latino. Então tudo isso, uma espécie de panela de pressão, veio à tona. E, infelizmente, a situação ficou bem delicada, né? Bem delicada. Fócio, ele escreveu algumas obras e ele falsificava as posições tanto dos latinos quanto dos gregos. Fundamentalmente, ele falsificava as duas posições. Quem tem o manual pode ler na página 164 um pouco o esquema que a gente apresenta agora de modo mais simples. Então, segundo Fócio, os latinos eles estariam no erro porque eles dizem que o Espírito Santo possui dois princípios. Essa ideia de dois princípios fere a monarquia, monos, arque, princípio, um só princípio, que é tão importante para os orientais, que é o Pai. Então, quando eu digo que tem dois princípios, é um escândalo isso para os orientais. Então ele dizia que os latinos defendem que o Espírito Santo tem dois princípios. O princípio número 1 é o Pai, o princípio número 2 é o Filho. Então nós temos vamos dizer assim, o Filho, o Pai, e os dois sopram o Espírito Santo. Então o Espírito Santo teria dois princípios. Primeiro princípio, o Pai. Segundo princípio, o Filho.
Não é isso que os latinos ensinam, daqui a pouco a gente vê. Segundo ele, os gregos ensinam o quê? Que o pai é o único princípio, o monarquianismo, né? Ele é princípio pai do filho, então o filho, e é princípio do Espírito Santo também. Atenção, mas ele parece que desprezando uma tradição grega importante em matéria. E o René Laurentin, que é um grande mariólogo, mas também tem um belo volume de teologia trinitária publicado, simples e didático, ele diz assim: na verdade, Fóssil falsifica ambas as posições. Os Agostinho, Santo Agostinho, vamos falar da posição primeiro latina. Ele não diz que o pai e o filho são dois princípios do Espírito Santo. Agostinho afirma que o Espírito Santo procede do pai e do filho, mas não são dois princípios. Porque Santo Agostinho acrescenta como de um só princípio. O pai e o filho são juntos o princípio do Espírito Santo. O princípio eterno do Espírito Santo. Então, o Santo Agostinho recorda sempre que o Espírito Santo procede principalmente do Pai. Nós vimos isso quando falamos de Santo Agostinho. Ele usa o termo principaliter. Principaliter do Pai. E ele usa essa terminologia muito cuidadosa justamente para estar concorde com a posição dos orientais. Ele quer respeitar, ele quer estar em comunhão com os orientais. Do mesmo modo, a posição oriental é falsificada, é simplificada ao ponto de podermos falar de uma falsificação. Porque nós temos, a partir de Gregório de Nissa, toda uma tradição de pensadores que fala que o Espírito Santo procede do Pai através do Filho. Então, não é aquele esquema simplista, simplório, o Pai é princípio do Filho e é princípio do Espírito Santo. Porque aí qual é a diferença entre o Pai e o Filho? É só um nome, geração e processão, proceder? Seria uma diferença apenas nominal, nominativa, né? Nominal? Não. É muito mais do que isso, certamente. Esse cidadão que assumiu, né, ilicitamente o patriarcado em 858 vem a morrer em 867. Vejam que no mesmo ano morrem ele e o Papa. O Papa morre inclusive 10 dias antes dele. Talvez a providência divina levou os dois que estavam se degladiando. O Papa Nicolau I morre no dia 13 de novembro de 867 e ele morre 10 dias depois. Fóssil. E essa morte dupla acaba trazendo um pouco de tranquilidade, tanto para o Ocidente quanto para o Oriente, porém, Fóssil acaba sendo condenado 2 anos depois. Não sei se isso foi bom ou ruim, dada a psicologia de alguns orientais. 2 anos depois, 869, um novo concílio, dessa vez convocado em Constantinopla, excomungou Fóssil. Aí subiu de novo o sentimento de alguns autores gregos, monges, etc., que viram nisso uma injustiça póstuma contra o pobre Fóssil que morrera. E aí os escritos de Fóssil começaram a ser de novo propagados e circular entre monges, presbíteros, bispos. Silenciosamente esse pensamento de Fóssil foi sendo divulgado. 2 obras merecem a atenção. Ele escreve um tratado que a gente poderia... 2 tratados, né? Um que a gente poderia traduzir da seguinte forma: contra aqueles que dizem que Roma é a primeira sé. Então ele está questionando o primado de Roma. E o outro é o Tratado do Espírito Santo, que é justamente falando do filioque, que é o ponto mais importante para ele da diatriba, do problema, da querela entre ele, orientais e ocidentais. Então os escritos dele continuam a se espalhar.
Acontece um elemento interessante, as tropas bizantinas vão até a Itália para livrar o sul da Itália dos sarracenos, que estão querendo invadir ali a Península Itálica, todo o perigo de agressão contra a Santa Sé, né? E as coisas parecem que estão indo bem. Bons relacionamentos, superou-se a morte de Fócio, mas o pensamento dele está se infiltrando cada vez mais na igreja. E aí, vamos dizer que ali de 870 a 1043 nós temos 170 anos. 170 anos depois surge um novo patriarca de Constantinopla, agora chamado Miguel Cerulário. Estamos na página 165 do manual. Em um tempo em que as relações com Roma eram quase inexistentes. 170 anos depois, parece que a gente pode viver bem sem o outro. Roma não precisa de Constantinopla, Constantinopla não precisa de Roma. E aí no ano 1052, 9 anos depois do seu início do patriarcado, ele lança uma ofensiva contra os latinos, com medo, porque a relação entre o Papa, o imperador ocidental ali, Henrique III, e o Basileu, que era o chefe do Império Bizantino, digamos, o Basileu chamava Constantino Monômaco, era muito boa, eles estavam muito bem, muito amigos, com muitos interesses comuns. E aí o pobre do Miguel Cerulário começou a ficar com medo do Papa conseguir que o imperador diminuísse a importância da igreja de Constantinopla. E ele resolveu atacar primeiro, resolveu atacar os latinos que moravam em Constantinopla. Então, em Constantinopla tinha o rito bizantino, mas havia também padres, sacerdotes, monges latinos que atendiam os interesses religiosos dos latinos que moravam na cidade, que não eram poucos, dada a importância da cidade. O mesmo acontecia em Roma. Presença grande de bizantinos, de monges, de padres bizantinos, né? Temos paróquias bizantinas lá, né? Orientais lá em Roma, que são plurisseculares, né? Bem, e aí Miguel atacou então as igrejas, mandou fechar uma série de igrejas, mandou profanar a Eucaristia, porque ele considerava a consagração do pão ázimo, sem fermento, que é o nosso latino, inválida, inclusive. Então, para ele não era uma profanação, para a gente era uma profanação. E essa situação tornou muito tensa a vida dos cristãos latinos na cidade, e isso afetou todo o cristianismo latino, né? Havia um fundado medo de que novas iniciativas como essa acontecessem. Então, o Papa manda para Constantinopla um seu enviado, né? Em 1054 ele chega por lá. Cardeal Humberto. Só que em 1053 o patriarca envia o que poderia ser considerado uma verdadeira declaração de guerra a Roma, mas o faz de modo usando subterfúgios, né? Ele quer lançar, digamos, de novo, como Fócio fizera, um verdadeiro documento dizendo por que Roma e Constantinopla não podem continuar unidas. Porque uma separação é necessária. E ele faz tudo isso por meio de outros bispos, para não vir direto da sede dele, né? Então ele usa o quê? Ele usa bispos, né? O arcebispo da Bulgária, que se chamava Leão, ele manda essa carta para ele, e essa carta chega até um bispo do sul da Itália, que é o bispo de Trani, bispo João. E aí, claro, o bispo João vai apresentá-la para o Papa, né? E o Papa, na época, era Leão IX. Aí a confusão está formada. O Papa, então, envia o seu legado, o cardeal Humberto, que, como embaixador do Papa, chega até a corte de Constantinopla para falar
Não com Miguel, porque já se sabia que com Miguel não tinha muito diálogo, mas para falar com o imperador Constantino. E após uma série de situações delicadas que envolveram Miguel Cerulário, num ato assim um pouco teatral, durante uma liturgia e tudo, alguns homens a serviço do legado pontifício Humberto colocaram sobre o altar da igreja, vamos ver se eu encontro o nome dessa igreja aqui, foi a igreja de Santa Sofia, né? Da famosa igreja de Santa Sofia, estava ali no momento de glória, né? Do seu tamanho, da sua riqueza litúrgica, da sua beleza arquitetônica, iconográfica, de mosaicos, etc. Então, eles colocam uma bula de excomunhão para o Miguel Cerulário, assinada pelo legado do Papa, que tem o valor de ser como se fosse do Papa. Situação trágica, porque o Miguel se sentiu extremamente agredido, né? A razão indicada na bula é que os gregos tinham suprimido o filioque do credo. Mas por quê? Não fazia parte vamos dizer, do símbolo definido pelo Concílio de Constantinopla. Eles não precisavam usar o filioque na versão grega do credo. Mas vejam a que ponto chegou, né? Então ele censurava os gregos por terem suprimido o filioque do credo. A réplica de Miguel foi um contra-ataque, né? Um contra-anátema, uma excomunhão, e no qual ele protestava por ter sido excomungado pelo fato de ter se recusado a alterar o símbolo filho do Concílio de Constantinopla. E diga-se de passagem que o concílio diz claramente que ninguém pode alterar o credo. Então, veja essa situação, 1053, 1054. Ela só vai se resolver, essa dupla excomunhão só vai cair em 1965 em Jerusalém, quando do encontro do Papa Paulo VI com o patriarca de Constantinopla, que já não tem mais nada na Turquia, né, coitado. Na prática ele não governa quase nada ali em Constantinopla, que está toda muçulmana, né? No encontro histórico no Monte das Oliveiras. Então ali no Monte das Oliveiras tem hoje uma mesquita onde está o local da ascensão de Jesus. Do outro lado da rua tem um pequeno mosteiro ortodoxo grego, e ali tem um jardim com oliveiras e tudo. Naquele local eles se encontraram, um local que a gente pode visitar hoje, e trocaram, vamos dizer, palavras afetuosas e cancelaram essa dupla excomunhão. Ou seja, vejam, 911 anos mais ou menos de distância. Depois dessa ruptura, em 1054, o filioque tornou-se frequentemente objeto das discussões entre orientais e ocidentais. Particularmente em 2 concílios se tentou de novo reunificar o cristianismo, um no século XIII e um no século XV. Trata-se do Segundo Concílio de Lyon, 1274, e o Concílio de Florença, 1439. Mas antes deles nós temos o Quarto Concílio de Latrão, celebrado ali em torno da Catedral do Papa, né, em Roma, São Giovanni de Laterano. Então, o texto do Concílio de Latrão diz: assim são a mesma realidade o Pai e o Filho, e igualmente o Espírito Santo, que procede de um e de outro,
ou seja, que procede de ambos. Denzinger, 805. 1215 é o ano do Quarto Concílio de Latrão. E aí, 60 anos mais tarde, no Segundo Concílio de Lyon, se tenta chegar de novo à unificação com os gregos. 2 séculos mais tarde, 2 séculos depois, pouquinho mais de 2 séculos, né? Na verdade 220 anos mais tarde, do cisma oriental, também por razões políticas e estratégicas, a questão do Islã era muito forte, Constantinopla ficou sempre ameaçada pela presença dos muçulmanos ali perto. No Segundo Concílio de Lyon se buscou essa reunificação, que seria uma reunificação religiosa e, de certa forma, permitiria os orientais pedirem auxílio para os ocidentais, porque até isso estava um pouco enfraquecido, né? Este concílio afirma que a origem do Espírito Santo, que na origem do Espírito Santo, melhor dizendo, não existem 2 processões ou 2 princípios, mas existe uma só expiração. Pai e filho expiram juntos, como se fossem um só princípio. E aí se usa uma expressão latina no concílio, segundo de Lyon, tanquam ex uno principio, que a gente poderia traduzir literalmente como um só princípio, como sendo um só princípio. Pai e filho sopram juntos, como sendo um só princípio. São 2 pessoas, mas a ideia é que sejam misteriosamente um só princípio. Só que essa expressão não foi facilmente compreendida pelos gregos, né? E aí a gente queria ler um texto que a gente encontra na página 167, que é um pequeno trecho justamente do Segundo Concílio de Lyon. O Espírito Santo procede eternamente do Pai e do Filho, não como se fossem 2 princípios. Não é a posição de Fócio. Fócio falsificava a posição latina. Mas o pensamento de Agostinho, o pensamento latino, é que os 2 são juntos um só princípio, mas como um só princípio. Tanquam ex uno principio. Não por 2 expirações, mas por uma só. Os 2 sopram juntos, no amor que os une. Infelizmente, o concílio lançou uma condenação solene sobre os que se recusassem a aceitar o filioque ou deformassem o seu sentido. Isso foi um ato psicologicamente falando errado. Então, quem não aceitar o filioque, quem modificar o seu sentido, está excomungado. Aí essas palavras soaram como uma bomba atômica lá no mundo oriental. E isso causou, né, um mal-estar terrível entre os cristãos do Oriente, especialmente entre os monges, pois essas palavras pareciam excluir a doutrina oriental. A que está certa é ocidental, o Oriente está tudo errado. Então isso era uma humilhação teológica tenebrosa, e o orgulho também falou alto nessa hora e ninguém aceitou isso. Então eu reputo aqui, a minha opinião, esse foi um erro do ponto de vista psicológico. Talvez não teológico, mas do ponto de vista psicológico, sim. Vamos ler os 2 últimos parágrafos da página 167. O concílio terminou com uma celebração solene presidida pelo Papa, durante a qual os gregos presentes repetiram 2 vezes em sua própria língua, em grego, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Esta celebração selava a reconciliação entre Oriente e Ocidente. Todo mundo pensava, pronto, agora tudo terminado, vamos começar um tempo novo. Mas apesar das pressões políticas e religiosas do imperador Miguel Paleólogo, o clero, os monges e o povo
de Bizâncio não aceitaram a pretendida união com Roma. As feridas não se curam de uma hora para outra, preciso de paciência histórica para ver a cura dessas feridas. Cerca de 8 anos mais tarde, o seu filho vai dar as costas para a política do pai e a situação entre a igreja bizantina e a igreja latina vai se agravar ainda mais. Que pena. O sucesso do Concílio de Florença, 160 anos mais tarde, foi maior, 1439. Ele foi celebrado, como o nome diz, né, na cidade de Florença, que é de uma beleza impressionante. Século XV, já ali no tempo, né, podemos dizer, da Renascença. E contou com a participação de clérigos e teólogos bizantinos, mas infelizmente, de novo, os resultados do concílio não foram aqueles esperados, não aconteceu a reunificação, porque, de novo, o povo, insuflado pelos monges, acabou não acolhendo as decisões conciliares, frustrando o imperador e muitos prelados, bispos, teólogos que participaram do Concílio de Florença. Vamos ler um trecho do concílio que está na página 169. Na bula sobre a união com os gregos, cujo título latino é Letentur Caeli, nós encontramos o ensinamento do Concílio de Florença, que aprofunda aquele de Lyon. Em nome da Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, com a aprovação deste Santo Concílio Universal de Florença, nós definimos para que por todos os cristãos seja crido e acolhido, veja a questão ecumênica do concílio, e assim todos professem esta verdade de fé, que o Espírito Santo é eternamente do Pai e do Filho, ou seja, que ele provém eternamente do Pai e do Filho, que tem a sua essência e o seu ser subsistente ao mesmo tempo do Pai e do Filho, e que procede eternamente de um e de outro. Procede eternamente de um e de outro. A ideia do filioque. Como de um só princípio e por uma só expiração. Então aqui é o ditado do Concílio de Lyon, como está lá no Denzinger 850. Esse texto que a gente está lendo está no Denzinger 1300 a 1302. E declaramos, continua o ditado conciliar, que o que tem dito os santos doutores e padres, isto é, que o Espírito Santo procede do Pai por meio do Filho, dia Filho, é a posição de Gregório de Nissa, que vai encontrar eco em outros autores orientais, favorece a compreensão, essa posição ajuda a entender a posição latina de que também o Filho, como o Pai, segundo os gregos, é causa, segundo os latinos, princípio. Então tem essa diferença terminológica, os latinos falam de princípio, os gregos falam de causa da subsistência do Espírito Santo. Ou seja, a posição grega de que o Espírito procede do Pai por meio do Filho ajuda os gregos a entender a posição latina de que o Espírito procede do Pai e do Filho, não como se fossem dois princípios, mas um só princípio e uma só expiração. Certo? E porque tudo o que é do Pai, o próprio Pai o deu ao seu Filho único, gerando-o, à exceção do ser Pai, claro, o próprio proceder do Espírito Santo do Filho, o Filho o tem do Pai desde a eternidade. Ou seja, o fato de que o Espírito proceda do Filho, isso foi algo que o Pai lhe deu. Então o Pai está na origem do fato de que o Filho seja
junto com o Pai, a origem do Espírito. Definimos, além disso, que a explicação dada com a expressão filioque, que foi aquilo que foi acrescentado no credo lá, como nós vimos na época de Carlos Magno, foi lícita e razoavelmente acrescentada ao símbolo para tornar mais clara a verdade e por uma necessidade urgente daquele momento. Necessidade urgente de combater os arianos e tornar mais clara a verdade que o filho está no mesmo patamar do pai ontológico, evitando o subordinacionismo ontológico ariano. Certo? Bom, nós falamos muito do Carlos Magno, mas eu remeto aqui também a uma nota na qual a gente explica um pouquinho, ainda mais um pouquinho, na nota 416, na página 162, que é verdade que já no VI século havia o hábito de recitar o símbolo de fé durante a celebração eucarística. O credo já era recitado em algumas celebrações eucarísticas, tanto na Espanha quanto na Gália. Certo? O filioque foi introduzido na Espanha provavelmente na última década do século VI. Então o filioque começou a ser dito na Espanha no final do século VI, logo depois justamente daquele terceiro sínodo de Toledo, da fórmula proposta a Recaredo, que decretou que daí em diante o credo deveria ser rezado em cada missa por todo o povo antes do Pai Nosso. Então o credo com o filioque devia ser rezado na missa antes do Pai Nosso. Certo? Agora, esse credo vai se tornar, com o filioque, ele vai se tornar algo universal, com Carlos Magno, apesar de Roma não ter acolhido, vamos dizer, a Diocese de Roma não ter acolhido isso, quando Martinho I deixou com que, vamos dizer assim, confirmou aquela decisão de Carlos Magno, que inclusive foi sancionada, né, pelo sínodo primeiro de Friuli, e depois o segundo sínodo mais tarde de Aquisgrana, né? Aquileia Friuli, depois do sínodo de Aquisgrana. Então, voltando aqui para o nosso Concílio de Florença, o Concílio de Florença propõe uma fórmula de união na qual se afirma que o per filium dos orientais, de Gregório de Nissa, e o filioque dos ocidentais não se excluem. Não precisa escolher um ou outro. Mas que o filioque se apresenta como uma autêntica interpretação da sentença grega. As duas sentenças são verdadeiras. O filioque interpreta o pensamento oriental, esclarecendo ainda mais como o Espírito proceda do Pai e do Filho. O concílio não solicita que os gregos introduzam o filioque no credo, o que é muito importante isso. Não é obrigatório introduzir no credo. Por quê? Porque seria necessário. Mas pede que eles reconheçam que o filioque foi introduzido legitimamente na Igreja Latina e que o seu significado é ortodoxo. Esta declaração permitirá que mais tarde as igrejas orientais, que voltaram à comunhão com a Santa Sé, não precisem introduzir o filioque no credo. Por exemplo, a gente tem grupos, né, que são chamados uniatas. Os uniatas são grupos que eram ortodoxos que querem voltar à comunhão com a Igreja Católica. Então, como tem esse texto do Concílio de Florença, eles voltam à comunhão e eles não precisam introduzir no credo o filioque, na língua que eles tiverem, certo? Entre os documentos recentes do magistério, devemos destacar sobre essa questão o Catecismo da Igreja Católica. Certo. Mas antes de fazê-lo, eu esqueci de citar uma nota aqui, a nota 442 da página 169. Então, 3 séculos depois do Concílio de Florença, 1742 e 1755, o mesmo Papa, Bento XIV, confirmou que a fórmula do símbolo
sem o filioque, podia ser utilizada na liturgia das igrejas de rito oriental em comunhão com Roma. Nesse sentido que a gente está falando das igrejas que voltam à comunhão com Roma. Então, no século XVIII, o Papa Bento XIV confirma, não precisa introduzir o filioque. Certo? Hoje isso não é um problema. Então, entre os documentos magisteriais recentes, é bom a gente destacar o Catecismo da Igreja Católica, entre os parágrafos 243 a 248, que trazem ali uma bela síntese do pensamento teológico católico, muito equilibrada, muito bem feita, por grandes autores, trabalho presidido pelo cardeal Ratzinger, né? A parte dogmática teve à frente também o cardeal de Viena, Schönborn, dominicano, muito preparado, né? Na cristologia especialmente, um grande autor de cristologia. E vale a pena a gente lembrar também, alguns anos depois da primeira edição do Catecismo, o Papa João Paulo II, na presença do patriarca de Constantinopla, Bartolomeu I, repetindo aquele famoso encontro de Paulo VI e Atenágoras I, lá em Jerusalém, expressou o seu desejo de que, de uma vez por todas, ficasse esclarecida essa doutrina tradicional do filioque, presente na versão litúrgica do Credo Latino. De modo que fique em harmonia essa ideia com o Concílio de Constantinopla. Poucas semanas mais tarde, o Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos publicou um documento intitulado A Tradição Grega e Latina a respeito da processão do Espírito Santo. Teólogos latinos e gregos, bizantinos, trabalharam nesse documento. Alguns desses teólogos vieram inclusive lá de Tessalônica, na Grécia. Eu estive na faculdade de Tessalônica, na Grécia, uma faculdade muito forte, renomada no mundo grego, e um pouquinho assim ainda tem um espírito um pouquinho anti-latino lá, por causa da figura de Gregório de Palamas, né? Grande nome da teologia bizantina ali do século XIV. Este documento explica a tradição grega e latina a respeito da processão do Espírito Santo. Esse documento explica o desenvolvimento da doutrina patrística, aprofunda a doutrina agostiniana e não solicita a eliminação do uso latino do filioque, oferecendo 4 critérios para uma justa interpretação do filioque. Ele não pede para eliminar o filioque, mas também não obriga ninguém a adotá-lo, como o Concílio de Florença já não o fazia. Então, o primeiro critério que ele dá: o reconhecimento e o valor conciliar e ecumênico normativo e irrevogável do símbolo professado pelo segundo concílio ecumênico, o de Constantinopla. A importância desse documento, do símbolo e o valor dele. Ninguém pode questionar isso. Segundo critério, a distinção linguística e teológica entre o grego ekporeusis, que é o termo grego, né, do proceder, digamos, do Espírito Santo, e o termo latino processio. Então tem uma distinção linguística e teológica entre os dois. Então o documento deixa isso claro. Terceiro, a interpretação latina da processão do Espírito Santo, do Pai e do Filho, com aquela expressão lá de Leon II, tanquam ex uno principio, não no sentido da unicidade sobrepessoal, não é que os dois formam uma só pessoa, Pai e Filho, que seria um absurdo, mas a partir da origem do Pai na sua relação do filho, com o Filho. Ou seja, o Pai está na origem do Filho. Então, proceder do Pai e do Filho, na verdade, é proceder do Pai. Porque o Filho procede do Pai. Certo? Então, no fundo, quando eu digo que procede do Pai e do Filho, o Filho procedendo do Pai, então eu estou dizendo que no fundo tudo procede do Pai. Isso é lógica. Quarto, a reciprocidade do Espírito Santo no que concerne ao Filho. Na vida trinitária e na história da salvação, com reconhecimento do seu papel original e ativo. Que existe uma reciprocidade entre Filho e Espírito Santo na história da salvação, na vida trinitária e na história da salvação.
aonde cada um tem um papel e onde muitas vezes eles agem juntos, né? Ou seja, valorizar a figura do Espírito Santo na obra do próprio Cristo. Um convite, por exemplo, a uma cristologia pneumatológica, certo? A uma eclesiologia onde equilibre-se mais os aspectos cristológico e pneumatológico também, e assim por diante. Agora vamos falar um pouquinho do fundamento bíblico do Filioque. No Novo Testamento, o Espírito é chamado de Espírito do Pai e de Espírito do Filho. Se a gente pegar esses textos que a gente vai citar agora, você vai ver que ora fala Espírito do Pai, ora fala Espírito do Filho, né? Atos 16, 7, Romanos 8, 9, Gálatas 4, 6, Filipenses 1, 19. Se o título Espírito do Pai indica a relação de origem, o Pai é a origem do Espírito Santo, também a fórmula Espírito do Filho quer dizer a mesma coisa, ou seja, indica a origem. Ou seja, se as duas indicam a origem, então o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e aqui a gente teria então 4 passagens bíblicas que nos permitiriam falar dessa processão do Espírito do Pai e do Filho. Alguns textos do Novo Testamento apontam para uma missão do Espírito através do Filho. Então a gente poderia citar João 15, 26, João 16, 7, João 20, 22, Lucas 24, 24. Ou seja, o Espírito Santo vem ao mundo através do Filho. Devemos nos lembrar de que a missão temporal é a continuação da processão eterna. Vimos isso em Agostinho. A missão temporal vai continuar no tempo e no espaço. O quê? A processão eterna. Lá intratrinitária. A processão é intratrinitária. A missão é adextra da Trindade. E aí nós podemos ler em João 16,15: tudo o que o Pai possui é meu. Se o Filho possui tudo o que o Pai possui, o Filho também possui, né? Ele possui, participa do fato de que o Pai seja a origem do Espírito. Então, se o Pai é a origem do Espírito, e tudo que o Pai possui é do Filho, por consequência, o Filho também possui essa capacidade de ser a origem do Espírito. Um texto do Apocalipse parece muito importante para compreendermos o Filioque. Apocalipse 22, 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida. Esse rio é a imagem do Espírito Santo, claro como cristal, que procedia, veja o verbo, procedia, do trono de Deus e do Cordeiro. Ou seja, do Pai e do Filho. Então, esse rio, o Espírito Santo, de água viva, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Procede. O Catecismo da Igreja Católica, no número 244, ensina: a origem eterna do Espírito revela-se na sua missão temporal. Pela missão temporal, a gente chega ao fato de que na eternidade, na vida intratrinitária, o Espírito procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo é enviado aos apóstolos e à igreja, tanto pelo Pai quanto pelo Filho. Tanto pelo Pai, perdão, em nome do Filho, como pessoalmente pelo Filho, depois do seu regresso ao Pai. Isso, voltem a escutar, a rever a nossa aula sobre Trindade no Evangelho de São João. Espírito Santo no Evangelho de São João. Ali, entre o capítulo 14 e o 16, temos ali ensinamentos fantásticos que vão influenciar Agostinho, Tomás e o magistério, o próprio catecismo. Né? Então o Espírito Santo é enviado aos apóstolos e à igreja, tanto pelo Pai, em nome do Filho, através do Filho, quanto também pessoalmente pelo Filho depois do seu regresso ao Pai, depois da sua ascensão. O envio da pessoa do Espírito após a glorificação de Jesus revela em plenitude o mistério da Santíssima Trindade. Então, o Pentecostes, ele, por assim dizer, ele vai manifestar
de um modo pleno o mistério da Santíssima Trindade. Porque o derramamento do Espírito Santo, o Espírito é derramado pelo Pai e pelo Filho. E aí essa experiência na história nos faz entender que esse Espírito que é derramado na história pelo Pai e pelo Filho, lá na vida trinitária, ou melhor, a vida intratrinitária, para ser mais claro ainda, significa que ele procede do Pai e do Filho. Porque a trindade econômica na história revela como é a trindade imanente na vida intratrinitária. Certo? Então, esses são os fundamentos bíblicos, a gente poderia dizer de um modo sucinto, do Filioque. E a gente conclui a nossa aula sobre o Filioque, falando da importância sistemática do Filioque. Eu queria muita atenção agora, porque, oh meu Deus, nas avaliações que fazemos, muitas vezes notamos uma debilidade na compreensão da importância sistemática do Filioque. Então, para a teologia trinitária, é muito importante afirmar que o Espírito procede do Pai e do Filho. Por quê? Se não fosse assim, ou seja, se o Espírito procedesse só do Pai e ponto, não existiria uma clara diferença entre o Espírito e o Filho. O Filho procede do Pai, o Espírito procede do Pai. O Filho procede do Pai por geração eterna, o Espírito procede do Pai por processão eterna, expiração eterna. Qual é a diferença? É só terminológica? E aí a gente poderia dizer justamente o risco seria: o Espírito Santo é um outro Filho. É o Filho 2. Tem outro nome. A gente chama essa origem com outro nome também. A processão com outro nome. Mas, no fundo, qual é a diferença? Terminológica apenas. Enquanto a processão do Filho se chama geração, a processão do Espírito Santo se chama expiração. Se não houvesse uma verdadeira diferença entre as processões do Pai, do Filho e do Espírito Santo, teríamos apenas dois nomes diferentes: geração para o Filho, expiração para o Espírito. Mas a diferença seria apenas terminológica, vocabular, não seria uma diferença real. Então o Filioque se inscreve na sua importância teológica, sistemática, é essa. Ele diz a diferença entre o Espírito Santo e o Filho no que concerne a origem, no que concerne a processão. Ele diz a diferença entre a processão do Filho, do Espírito Santo e do Filho. O Filho procede do Pai, ponto. O Espírito procede do Pai e do Filho, ou do Pai através do Filho. Então esse acréscimo do Filho diz a diferença da processão do Espírito Santo. Diz a diferença da origem do Espírito Santo, certo? Em relação ao Filho. E, sendo assim, distingue o Espírito Santo do Filho, já que Santo Agostinho ensina que a única diferença entre as pessoas, qual é? É a relação de origem. Então, o Filioque serve para distinguir o Espírito Santo do Filho, na medida em que distingue a processão do Espírito da processão do Filho. Amém. Deus abençoe vocês. São Basílio Magno, São Gregório de Nazianzo, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, rogai por nós.